Eu sou Virgílio, do segundo ano do ensino médio da Escola Recanto Objetivo, e estou aqui a fim de resolver os exercícios do trabalho proposto pelo professor Rodenil. O trabalho consiste na resolução de quatro exercícios selecionados de uma lista enviada pelo professor. O primeiro exercício se trata de um assunto bastante corriqueiro nos vestibulares. Condução térmica, convecção térmica ou radiação térmica, como prefere chamar. Então eu vou começar definindo o que é cada coisa para dar um norte melhor para a gente poder resolver esse exercício mais fácil, pois o exercício um que eu selecionei se trata desse assunto. É um exercício bem fácil, porém necessita saber um pouco sobre cada um, sobre condução, convecção e radiação. Por isso que eu vou fazer um resuminho rápido aqui do que são. Condução é quando a energia passa de um local para outro através das partículas do meio que o separa. Na condução também passa de um corpo mais energizado para um corpo menos energizado. E esse meio é sólido, guardem bem isso, o meio é sólido. Um exemplinho que eu vou deixar para vocês aqui sobre condução é esse que está passando na tela agora. É colocada uma chama, essa chama está esquentando uma barra de metal. Nessa barra de metal está passando a chama e ela está esquentando. A outra parte dela está mais fria, mas logo, logo chegará o calor lá e ficará tudo com a mesma temperatura, pois, como eu disse, passa de um corpo mais energizado para um menos energizado. A barra de metal tem menos energia que a chama e ocorre de sólido para sólido, como eu disse. Agora vamos para a definição de convecção. Convecção são movimentos de massa fluida. Gravem bem isso, massa fluida, não sólida. Fluida pode ser ar, pode ser líquido. E ocorre do ar e o ar frio é mais denso que o ar quente. Exemplos que a gente tem sobre convecção é ar-condicionado, a chopeira, a geladeira. Esses são exemplos bastante corriqueiros. Mas o exemplo que eu vou deixar aqui é o do ar-condicionado, que eu acho que é o que dá para melhor exemplificar o que são essas correntes de convecção. Está passando aí na tela agora. O ar-condicionado é localizado no alto de um quarto, de uma sala, pois o ar frio que sai dele, ele é mais denso, como eu disse. E esse ar mais denso, ele vai fazer uma corrente com o ar quente e toda vez vão ficar trocando. Por isso que cria a corrente de convecção. Não sei se ficou bem explicado, mas pelo exemplo vocês conseguem entender que o ar frio sai do ar condicionado e vai trocando com o ar quente e assim vai esfriando o ambiente. E por último temos a radiação térmica. Ocorre por ondas eletromagnéticas e pode ocorrer no vácuo. Um exemplinho que eu vou deixar aqui sobre radiação térmica é, é esse da fogueira que está passando aí agora na tela. Aqui a energia que sai, a energia que sai quente, isso até meio errado de falar, mas é a energia, esse calor que sai da fogueira aquece suas mãos. Aí há ondas eletromagnéticas. Um exemplo também é o Sol. As ondas do Sol que queimam a pele assim é radiação térmica. Agora que já está explicado o que são cada um, vamos para a resolução do exercício. O exercício que vamos resolver é esse exercício um, que é o 3 na listinha. O exercício um fala assim: sobre a propagação de calor, considere as seguintes afirmações. 1. O processo de convecção do calor só pode ocorrer nos meios sólidos e líquidos. Não, nos meios sólidos não podem ocorrer, como eu disse, a convecção. A irradiação do calor só pode ocorrer no vácuo? Não é só no vácuo, como eu disse, a fogueira não está ocorrendo no vácuo. A condução do calor é o processo de propagação que ocorre nos corpos sólidos? Sim, como eu disse antes, para exemplificar, esse meio é sólido.
Por isso que eu disse para frisar bem, sabia que utilizar nesses exercícios. Geralmente pergunta muito sobre isso, então provavelmente a 3 é a alternativa correta. 4. A convecção do calor só pode ocorrer nos líquidos? Não, como eu disse, pode ocorrer no ar também. Por isso, o exemplo do ar-condicionado. Então, ficamos com a alternativa C. Então, é isso. Agora vamos para a resolução do segundo exercício. E bom, para a resolução do segundo exercício, eu vou ter que dar uma pequena resumida também, só que agora é outro conceitinho. O conceito de agora é calor. Calor também é um conceito bastante importante e cobrado nos vestibulares. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Gravem bem essa parte. Energia térmica em trânsito, ou seja, aquela energia que está em movimento. Ela não fica armazenada ou parada, energia em movimento. Eu vou deixar agora, eu vou deixar passando na tela agora um exemplinho que fica bem explicadinho o que eu disse. E aí temos o corpo A e o corpo B. Está passando calor do corpo A para o corpo B. A temperatura de A é maior que a temperatura de B. Foi o que eu disse. Passa energia em movimento, sempre em movimento, calor, energia em movimento. Passa para o corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então esse é o conceitinho básico de calor. Agora que já temos isso em mente, vamos para a resolução do exercício 2, que é o 7 na lista. O exercício 2 diz o seguinte: o SI, Sistema Internacional de Unidades, adota como unidade de calor o joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito. Olha, até o próprio enunciado já diz que é uma energia em trânsito. É algo muito importante isso, então tem que gravar bem. Ou seja, energia que se transfere de um corpo a outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Foi o que eu disse, passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Letra A. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado? Errada. O calor não é uma energia que se armazena, é uma energia em trânsito. É isso que eu quero frisar, é uma energia em trânsito. Letra B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor? Não, não armazena nem acumula calor, é energia em trânsito. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente? Provavelmente a letra C é a resposta correta, porque a temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor. Foi o que eu disse do exemplo. Tem a temperatura maior e a temperatura menor. Ele vai ceder calor para o ambiente. Então, provavelmente a C é a alternativa correta, mas vamos ler as outras. Letra D. O aumento da temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor? Não armazena calor, energia em movimento, em trânsito. Calor, energia em movimento. E a letra E, um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor nele contido. Não se armazena, não se contém calor, energia em trânsito. Então a alternativa certa é a alternativa C. E vamos agora para a resolução do exercício de número 3. O exercício 3, vamos precisar de utilizar uma fórmula bastante conhecida e bastante importante também. É a fórmula do fluxo. Eu vou deixar a fórmula passando aí na tela agora. A fórmula consiste no seguinte: fluxo é igual a K, que é a constante, vezes A, que é a área, vezes delta θ, que é a variação da temperatura, dividido pela espessura. E agora vai sair da tela aí a fórmula. E eu vou ler o enunciado do exercício aqui
O exercício está passando na tela agora. E vamos lá. Duas salas idênticas estão separadas por uma divisória de espessura igual a 5 centímetros, área igual a 100 metros quadrados e condutividade térmica igual a 2 watts por metros Kelvin. O ar contido em cada sala encontra-se inicialmente a temperatura T2 igual a 47 graus Celsius e T1 igual a 27 graus Celsius, respectivamente. Considerando o ar como um gás ideal e o conjunto das duas salas um sistema isolado, calcule o fluxo de calor através da divisória relativo às temperaturas iniciais T2 e T1. Aí, vou tirar o exercício da tela agora e vou resolvê-lo. Antes de tudo, para quem não está habituado com a fórmula ainda, anota a fórmula no começo dos exercícios. É uma coisa que ajuda bastante a memorizar. Então vamos lá, fluxo é igual a K vezes A vezes delta θ dividido pela espessura. Essa é a formulinha. Deixar bem destacadinho para não ter erro. E agora é uma parte extremamente importante em exercícios de exatas, que é a parte de tirar as informações, né, do texto. Então vamos lá. Vamos voltar para o texto. Eu vou colocar o texto aí na tela de novo, mas eu vou anotando aqui no papel. Vamos lá. Espessura é igual a 5 centímetros. Espessura é igual a 5 centímetros. Área é igual a 100 metros quadrados. A constante vai ser igual a 2 watt por metro Kelvin. A temperatura 2 vai ser igual a 47 graus Celsius. E a temperatura 1 vai ser igual a 27 graus Celsius. E ele quer saber o que? O fluxo. Pronto, as informações foram tiradas. Agora dá pra gente analisar bem. Uma dica nesses exercícios que eu tenho para dar é a seguinte. Sempre tira como base a constante. Quando o exercício der a constante, é claro. Porque a constante já tem a medida do fluxo, a unidade de medida do fluxo, a unidade de medida da área e da espessura e a unidade de medida da temperatura. Então, sempre tiro como base a constante, certo? Então, bora lá. Ainda temos outros passos antes de jogar na fórmula, que não é simplesmente jogar na fórmula, tem que prestar atenção em bastante coisa. Aí, isso que eu pedi para fazer, que é olhar isso daqui, as medidas. A hora que você olha aqui tem metros, quando você vai olhar a espessura está em centímetros, então, obviamente, vamos ter que passar de centímetros para metros. E é muito fácil passar isso, é só fazer uma básica regra de 3. 1 metro tem 100 centímetros. Quantos metros tem 5 centímetros? Faz a proporçãozinha. 100x é igual a 5. É igual a 5. X vai ser igual a 5 dividido por 100. X vai ser igual a 0,05 metros. Ok, já passamos a espessura. Agora temos que fazer a variação de temperatura. A variação de temperatura é a final menos a inicial. 47 graus Celsius menos 27 graus Celsius, que é igual a 20 graus Celsius. Uai, mas espera aí. Se eu falei que aqui é para estar em Kelvin e aqui está em Celsius,
Então, eu vou ter que passar para Kelvin. Não, tem que lembrar daquela formulinha. Também dá certo se você for para passar para Kelvin, mas você tem que lembrar daquela formulinha, que é delta C, que é a variação dos Celsius, dividido por 5, é igual a delta F, que é a variação do Fahrenheit, dividido por 9, que é igual a delta Kelvin, dividido por 5. Fahrenheit nem entra em cogitação, porque nem tem nada falando de Fahrenheit no exercício. E aqui dá pra gente cortar 5 com 5. Então, o que que sobra? Sobra, então, variação de Celsius é igual a variação de Kelvin. Ah, então se eu tenho 20 graus Celsius de variação, eu também vou ter 20 kelvins? Sim, porque a variação de Kelvin é igual à variação de Celsius. Ah, então agora as informações foram bem tiradas, agora já dá para resolver o exercício. Arrastar a câmera mais para baixo e resolver. Vou anotar a fórmula de novo, porque é bem importante frisar a fórmula. Vamos lá. Vou anotar com a caneta colorida. Ó, fluxo é igual a K vezes A vezes delta θ dividido pela espessura, certo? Agora é só substituir os valores e ser feliz. Fluxo, que é o que a gente quer descobrir, é igual a K. K, o que que eu disse que era antes? 2. 2 vezes o que? Área? 100 metros quadrados. Vezes a variação da temperatura, que é 20, dividido pela espessura, que não é 5 centímetros, é 0,05 metros. Certo? Agora vamos lá. Fluxo é igual a 2 vezes 20, 40. 40 vezes 100, 4.000. 4.000. Dividido por 0,05. Tem várias formas de resolver essa continha. Eu vou resolver da forma mais complicada, mas é a que mais dá para entender. Fluxo é igual a 4.000. Agora a gente faz uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo... Isso daqui é 5 sobre 100. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar fluxo é igual a 4.000, dois zeros, 400.000, dividido por 5. Vamos lá, fluxo, vou colocar aqui embaixo, fluxo é igual a 80.000 watts. 80.000 watts. Pronto. É assim que resolve esse exercício 3. É mais complicado que os outros? É, mas também não é um bicho de sete cabeças. Se souber a fórmula, se estudar ela, se estudar o conceito, sabe. É fácil de fazer. E aqui eu cheguei em 80.000 porque, é óbvio, 40 dividido por 5 dá 8, coloco zeros, é isso. E vamos então para a resolução do quarto e último exercício desse trabalhinho. Eu vou deixar agora na tela um exemplinho de uma garrafa térmica com corte transversal. O exercício vai falar melhor sobre isso, vai explicar detalhadinho, mas eu já vou antecipar, vou dar um pequeno spoiler do exercício aqui para a gente entender bem o conceito. Então vamos lá, vocês estão vendo aí a parte superior da garrafa que é a tampa, tá escrito lá tampa de material isolante térmico. Essa tampa é para reduzir a troca de calor com o meio por meio da convecção. Ela reduz a convecção, a troca de calor da convecção, pois tem as correntes de convecção, como eu falei no primeiro exercício, que fazem essa troca de ar quente, ar frio, e isso mantém
essa troca dentro da garrafa. Ali na parte esquerda tem o vácuo. O vácuo é uma parte muito importante, que ele reduz a condução, que quando você vai e rela sua mão lá na garrafa, esse vácuo ajuda a reduzir a troca de calor. E a convecção também. A convecção também é reduzida por conta do vácuo. E ali para a direita temos o revestimento externo protetor. Esse revestimento externo também é uma questão de condução e também ajuda na convecção. Ali na parte esquerda tem as superfícies espelhadas. As superfícies espelhadas é quando batem os raios eletromagnéticos, raio solar lá como eu disse da radiação, e eles refletem, eles não entram. É como aqueles edifícios que possuem janelas de vidro e tem que ligar tem que ligar o ar condicionado o dia inteiro para poder aguentar, porque o calor que entra ali esquenta tanto o ambiente que tem que ficar com o ar condicionado ligado. Se fosse um espelho, ia refletir e não ia entrar esse raio. Então, por último, ali na garrafa temos apoio de material isolante térmico, que é para reduzir a condução também. Você rela na mesa, reduz a condução do calor. E agora vamos tirar esse exemplo da tela e colocar o exercício agora, que eu vou iniciar a leitura dele. Vamos lá. A figura adiante, que representa esquematicamente um corte transversal de uma garrafa térmica, mostra as principais características do objeto: parede dupla de vidro com vácuo entre as duas partes, superfícies interna e externa espelhadas, tampa de material isolante térmico e revestimento externo protetor. A garrafa térmica mantém a temperatura de seu conteúdo praticamente constante por algum tempo. Isso porque letra A. As trocas de calor com o meio externo por radiação e condução são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes, e as trocas de calor por convecção são reduzidas devido às superfícies espelhadas. Não, as superfícies espelhadas reduzem a troca por radiação. E ali o vácuo reduz a condução e a convecção, e não a radiação. Então a alternativa A está errada. Vamos para B. As trocas de calor com o meio externo por condução e convecção são reduzidas devido às superfícies espelhadas, e as trocas de calor por radiação são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes. Radiação não é devido ao vácuo. Vácuo, como eu disse, é condução e convecção, principalmente a condução. E as superfícies espelhadas não reduzem condução e convecção, é a radiação. Esta alternativa B está ao contrário, mas ela está errada. Vamos para C. As trocas de calor com o meio externo por radiação e condução são reduzidas pelas superfícies espelhadas, e as trocas de calor por convecção são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes. As trocas de calor com o meio externo por radiação e condução são reduzidas pelas superfícies espelhadas? Não, só a radiação. A condução não é reduzida pelas superfícies espelhadas. Então a C também está errada. Vamos para a D, que consequentemente é a correta. As trocas de calor com o meio externo por condução e convecção são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes. Correto? Elas são o mesmo, como eu disse na explicação da garrafa térmica. E as trocas de calor por radiação são reduzidas pelas superfícies espelhadas. Sim, letra D está correta. Então é isso, esse foi meu trabalho de física do segundo bimestre do segundo ano do ensino médio. Essa foi uma experiência diferente, tive que sair um pouco da zona de conforto. Já fiz trabalhos presenciais tendo que explicar matérias, mas nunca uma videoaula em si. É uma experiência nova, gostei bastante e espero que essa quarentena acabe logo, né? E que tudo ocorra bem. Obrigado pela experiência, professor, e até uma próxima. Tchau.